Olá pessoal, boa noite. Como vocês sabem, eu tenho deixado de fazer as lives em todos os domingos à noite, como acontecia até um tempo atrás. Mas nesse fim de semana foi importante fazer esse registro, fazer essa live, porque a semana vai ferver em Brasília. Já terminou bastante quente no Congresso Nacional a semana passada. E nós teremos já, a partir de amanhã, inclusive, normalmente as votações começam na terça-feira, mas amanhã já vai ter votação em Brasília, uma vez que teremos a PEC dos precatórios apreciada na terça-feira e o Arthur Lira quer que os deputados já estejam em Brasília na segunda para garantir quórum na terça-feira. Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. E amanhã, inclusive, meu aniversário, né, estaria aqui pelo Rio Grande do Sul para na terça-feira ir a Brasília como de costume no voo da madrugada. Mas dessa vez então já vou mais cedo e vou acabar passando meu aniversário lá em Brasília. Antes disso, às 8h30 da manhã nós vamos ter aqui em Dois Irmãos uma agenda com o pessoal do DENIT, apresentando os trevos que serão feitos, né, aqui ao longo da BR-116, na região aqui do Vale dos Sinos, no trecho de Dois Irmãos, mas obviamente abrange, no fim, toda a região que vem desde Novo Hamburgo até a subida da serra, porque são rótulas novas que estão sendo criadas para melhorar a mobilidade aqui, o tráfego na BR-116, com emendas também individuais minhas colocadas no Ministério da Infraestrutura. Foi um trabalho que fiz junto com o ministro Tarcísio, né, da Infraestrutura, para viabilizar esses recursos, não só de emendas individuais do meu gabinete, como também a contrapartida do próprio Ministério. Mas pessoal, nós tivemos também na sexta-feira, foi uma comitiva junto com o ministro do Turismo, Gilson Machado, e prefeito Danley Pilatti, do município de Nova Pádua, apresentando o Belvedere Sonda para o ministro e para os técnicos do Ministério do Turismo, porque ali, por meio também de processo seletivo do meu gabinete, serão investidos R$250 mil de recursos federais inicialmente para uma obra que vai custar perto de 2 milhões, e a vinda do ministro foi importante para que o próprio Ministério possa, junto com a iniciativa privada e a Prefeitura, aportar mais recursos para a conclusão de um projeto que vai fazer daquela cidade na região da Serra uma potência ainda maior na área turística do que já é hoje. Adiante, quanto à questão do Auxílio Brasil e dos precatórios, né? Eu estou nos últimos dias falando muito desse tema porque é um absurdo que nós estejamos cogitando furar o teto no Brasil. Eu sei que tem muitas pessoas, inclusive caindo em fake news, né, sobre esse assunto, e tá difícil às vezes até discutir racionalmente, mas eu não abro mão dos meus princípios e da minha coerência. Desde o início eu disse que eu votaria de uma forma a garantir a responsabilidade fiscal, e esta PEC dos precatórios é de uma irresponsabilidade fiscal tremenda. Primeiro, essas narrativas são criadas, não são verdadeiras. Todos os anos tem precatórios para pagar, né? O governo sabe disso, inclusive ano passado pagou, ano anterior foi pago, não importa se é governo Bolsonaro, Temer, Dilma, sempre tem precatórios para pagar, e um precatório é uma dívida que já foi discutida na justiça, o governo só precisa pagar, tem de pagar. É uma dívida do governo com os cidadãos, não importa se você gosta do cidadão que tem essa dívida com o governo, se você não gosta, é uma dívida que tem que ser paga. E qualquer cidadão que tem dívida, quando ele não paga a sua dívida, ele é considerado o quê? Um caloteiro. O governo, se não pagar as dívidas que tem, ele estará dando calote com aquelas pessoas que têm a receber. Mas essa PEC é justamente uma renegociação da dívida, o que as pessoas estão dizendo. Bom, uma renegociação acontece quando os dois lados, o credor e o devedor, sentam para conversar. Nesse caso, se é o parlamento que aprova, na verdade, e o governo propõe, a outra parte, que é a parte que tem a receber, não está participando dessa mesa de negociações. E isso é muito grave. Então não há uma negociação em curso para o pagamento desses precatórios. O que há é uma protelação, né? Eles estão dizendo, não, é só um adiamento, é um parcelamento. Sim, um parcelamento sem a concordância expressa do credor é um calote, né? Seja um parcelamento, seja uma possibilidade de redução de pagamentos,
e infelizmente é isso que a gente está vendo acontecer, sob a desculpa, né, de que o governo precisa fazer algo que é extraordinário porque no passado não acontecia. Acontece todos os anos e vai continuar acontecendo, e não é só na União, é nos estados também. E além disso, a história de que esse dinheiro, esse aumento, porque além da questão dos precatórios, ainda está sendo feito um furo no teto e um drible na regra de ouro, né? De que isso é importante para pagar o auxílio de R$400 é outra falácia, porque se o cidadão vai receber um auxílio aumentado para R$400, mas de outro lado o governo se obriga a fazer dívida, a contrair dívida, o que vai acontecer é que a economia toda piora, a inflação cresce e os R$400 que o cidadão vai acabar recebendo, né, ele vai valer menos daqui uns dias do que, né, vale hoje, porque o governo, quando se endivida, quando gera inflação, quem mais perde é o cidadão mais pobre, porque é onde o salário é mais corroído. E para concluir esse tema, eu já falava isso na época do PT, depois na época do Temer, na campanha, e agora falo de novo durante o governo de Bolsonaro. Bolsa Família, todos os auxílios, eles precisam diminuir em relação ao número da população brasileira. Nós não temos que continuar celebrando o acréscimo de pessoas recebendo bolsa, seja Bolsa Família, seja Auxílio Brasil, o nome que se queira dar. Nós temos que tirar essas pessoas da pobreza e da miséria, sim, né? Aquelas que estão no nível de miséria precisam receber um auxílio para serem resgatadas, mas elas precisam aprender a pescar. E é uma tristeza a gente ver esse número continuar crescendo, né, do número de beneficiários. É claro que a pandemia foi um agravante nesse período todo. É claro que muita gente trabalhou contra a população, até mesmo a favor do vírus, como muita gente diz, né, com políticas públicas equivocadas. Muitas pessoas também têm a noção de que não se sabia exatamente no início da pandemia como combatê-la, mas o fato é que a história da economia, a gente vê depois, deu um transtorno péssimo para muita gente e realmente acabou prejudicando muito, né, além da área da saúde, a área social e econômica brasileira. No entanto, nada disso pode justificar o que é um verdadeiro erro sob o ponto de vista econômico. Né? Sob o ponto de vista eleitoreiro, populista, como o PT fazia no passado, por exemplo, de buscar espaços fiscais, como dizem, de uma forma eufemística, na verdade, buscar furar o teto, se endividar para pagar programa assistencialista, sob o ponto de vista do curto prazo, pode até dar certo para angariar votos, mas sob o ponto de vista do médio e do longo prazo, e principalmente sob o ponto de vista do poder de compra do cidadão, isso é um erro em qualquer governo. E eu, independentemente se fosse proposta de Dilma Rousseff, se fosse proposta de Temer ou agora de Jair Bolsonaro, sou contra qualquer tipo de calote, como está sendo proposta a PEC dos precatórios, sou contra qualquer tipo de furo no teto. Nós precisamos preservar os princípios macroeconômicos que fazem do Brasil uma nação que se recuperou depois de anos de hiperinflação no cenário internacional e mesmo aqui no cenário doméstico, no cenário local. Então, isso nós precisamos ter em mente. Nós vivemos num país em que há muitas pessoas pobres que precisam de um auxílio, sim, mas não é dessa forma que se pode fazer. Aliás, por essa forma, será agravada a situação. Bom, pessoal, seria isso. Essa semana, então, amanhã já temos sessão de votação no Congresso Nacional. A partir das 18 horas, estarei antes disso já em Brasília. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e só para concluir, né, até porque muita gente viu as votações, como a gente votou, dessa vez a esquerda foi extremamente incoerente com aquilo que praticou no passado, né, porque votou contra a PEC dos precatórios. Não toda a esquerda, inclusive PDT, PSB, até votaram a favor, grandes contingentes de deputados dessas bancadas, mas o PT, por exemplo, votou contra. Né? Foi incoerente com a história deles, porque eles sempre votaram a favor de responsabilidade fiscal. Agora, porque é o governo Bolsonaro que está propondo, votaram contra. E aí estão dizendo, né, que aqueles que votaram por coerência, por serem liberais, como é o meu caso, tem gente dizendo, né, que esses estariam votando junto com o PT. Ao contrário, é o PT que juntou dessa vez com aqueles que têm
responsabilidade fiscal. Assim como, infelizmente, muitas vezes, né, deputados bolsonaristas ou aqueles mais próximos do governo Bolsonaro, como aconteceu na PEC 5, recentemente votaram junto com o PT e a esquerda contra projetos que visavam justamente combater a corrupção. No caso do PEC 5, o contrário, né, um projeto que visava constranger, uma PEC que visava constranger aqueles que combatem a corrupção, teve o apoio do próprio governo, né, na plenária da Câmara dos Deputados e também do PT e da esquerda. Então essas coisas às vezes acontecem, né, confluências de fatores, uma coisa que é lamentável nesse caso da PEC 5 e de outros projetos de combate à corrupção, porque o governo Bolsonaro foi eleito com o discurso, né, a favor da Lava Jato, a favor do combate à corrupção e assim por diante, e agora o que a gente vê na prática no plenário são os deputados governistas votando contra, né, o combate à corrupção em muitos casos. A gente fica muito triste e revoltado com isso, e eu tenho dito bastante a esse respeito, mas eu tenho mantido minha coerência, e nesse caso da PEC dos precatórios, da mesma forma, continuo muito coerente com aquilo que eu sempre propus, que é ser favorável à responsabilidade fiscal e principalmente favorável ao cidadão mais pobre, porque ele é quem mais vai perder se for aprovado um furo no teto, se for aprovado um calote, se for aprovado um aumento artificial para R$400 no Auxílio Brasil, porque o poder de compra do cidadão, do mais pobre em particular, vai ser reduzido por conta da irresponsabilidade fiscal. Isso precisa ficar muito claro. Quem entendeu, maravilha. Quem não entendeu, busque conhecer um pouco melhor sobre o tema. Se quiser mesmo assim insistir em xingamentos e assim por diante, no meu caso aqui pelo menos é inútil, porque eu sou convencido por argumentos e enfim, argumentações sólidas e não por xingamentos. Isso aí passa longe de qualquer tipo de influência no meu processo decisório. Então, pessoal, muito obrigado a todos mais uma vez pelo apoio que eu tenho sempre recebido aqui nas redes sociais, pelos elogios, pelas críticas construtivas. Amanhã vou ter com alegria, né, a condição de celebrar mais um aniversário. Agradeço a Deus por pelo meu 36º, né, ano de vida, e quero também aqui almejar que Deus possa abençoar a todos nessa nova semana que se inicia, na verdade hoje, domingo, né? Mas com um dia útil na segunda-feira. Um abraço, pessoal, tudo de bom, e a gente em breve se reencontra. Falou!